Olá, meus amigos, que Deus nos abençoe, nos guarde, nos dê paz, harmonia, serenidade para que a gente possa continuar enfrentando os dias de hoje. Essa nova forma de lidar com uma problemática mundial, que é essa pandemia na qual nós estamos vivenciando. Uma experiência nova, uma experiência sublime, porque estamos aprendendo muitas coisas, principalmente nos últimos 20, 30, 40, 50 anos, para quem já tem essa idade, eu já estou acima dos 50, é a experiência de ficar dentro de casa, de não poder sair mais final de semana para curtir a vida, passear livremente pela cidade, pelos locais. Hoje a gente tem que fazer um retorno para o lar físico, mas a pandemia virótica nos recomenda a fazer um retorno para o lar íntimo, para a nossa morada interna, a guardiã do nosso ser, do nosso espírito, do nosso coração. É um dia bonito, saudável, cheio de luz, cheio de paz, cheio de amor. É uma bênção de Deus esse processo que nós estamos vivenciando. Hoje nós faremos a reflexão do capítulo 62, Indulgência. Capítulo 62, Indulgência, do livro O Espírito de Verdade, de autores diversos, mas essa mensagem é de André Luiz, da Lavra Mediúnica, de Francisco Cândido Xavier. E o capítulo 62, Indulgências, vai nos remeter ao capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 8. O item 8 é a parte que vai falar do sacrifício mais agradável a Deus. Então, nós vamos fazer uma reflexão da indulgência, né, respaldada no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8. Vou fazer a leitura corrida, depois a gente faz as reflexões e passamos para a leitura do outro livro. Evangelho segundo o Espiritismo. Quando diz, ide reconciliar-vos com o vosso irmão, antes de depordes a vossa oferenda no altar. Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento. Que antes de se apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito algum de seus irmãos. Só então a sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração expungido de todo e qualquer pensamento mau. Ele materializou o preceito, porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Cumpria-lhes conformar suas palavras aos usos ainda em voga. O cristão não oferece dons materiais, pois que espiritualizou o sacrifício. Com isto, porém, o preceito ainda mais força ganha. Ele oferece sua alma a Deus, e essa alma tem de ser purificada. Uma alma purificada para se apresentar a Deus. Entrando no templo do Senhor, deve ele deixar fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então os anjos levarão sua prece aos pés do Eterno. Eis aí o que ensina Jesus por essas palavras: deixai a vossa oferenda junto do altar e ide primeiro reconciliar-vos com o vosso irmão, se quiserdes ser agradável ao Senhor. Uma primeira análise desse ponto. Deixa eu tomar uma aguinha. A gente refrescar a garganta. Jesus vai nos ensinar uma forma de lidar com
os sacrifícios, que era uma prática habitual do povo judeu da sua época. Era comum que as pessoas sacrificassem coisas, né, objetos. A gente vai ver lá que tem pombas, tem cordeiros, tem novilhos, tem bois, tem outras questões, né, que são sacrificados nos templos. As pessoas iam para buscar purificação. É sabido que a mulher, quando entrava naquele período de menstruação, né, mensal, ela perdia, naquele momento, o contato com o externo, porque ela se tornava uma pessoa impura. Menstruar, para a mulher, significava se tornar impura. Então, passando o período, ela deveria ir ao templo e se purificar, né? Ser lavada e receber orações dos doutores lá, daquelas pessoas lá que eram responsáveis pelos, né, os rituais do templo, e ela deveria sacrificar um par de rola, um animal qualquer, para poder ter essa purificação. Isso era uma prática comum. Então, eles iam constantemente. E Jesus, utilizando desse processo, que era comum, né? Era um hábito, era uma norma, era uma regra, né, que eles tinham na sociedade. A pessoa que se tornava impura, ela não poderia sair livremente do seu ambiente doméstico e transitar normalmente na cidade, até que ela se purificasse. Então, tinha esse preceito. E Jesus está falando aqui para a gente em cima desse ritual, dessa regra, dessa imposição de uma ordenação humana. Você se torna impuro para que você possa ter acesso novamente à sua relação social com mais liberdade, deverá ser impuro. E Jesus, buscando, né, essa questão, fala assim, olha, o sacrifício mais agradável a Deus é que vós perdoeis uns aos outros as vossas ofensas. Deixa de fora do templo, né, aquilo que te macula, aquilo que te causa sujidades espirituais internas. Então, Jesus está falando de uma coisa transcendente, eterna, do espírito, dentro de um conceito humano, de uma vivência prática daquelas pessoas. Aí nós vamos, então, tentar extrair dessa passagem, dessa leitura, alguns elementos para a nossa reflexão. Primeiro, o que é o templo do Senhor? Onde ele se localiza? Como nós podemos compreender essa fala de Jesus? O templo do Senhor. Se quiseres ser agradável ao Pai, deixai a vossa oferenda do lado de fora e se coloque com mais pureza de coração no templo do Senhor. Naquela passagem de Jesus com a mulher samaritana, ela faz uma pergunta para Jesus, fala assim, mestre, onde devemos adorar a Deus? No templo de Salomão em Jerusalém ou na montanha do Coroazim ou Garazim? Não tem a pronúncia correta dessa fala, não. E Jesus fala assim, nenhum e outro lugar, mas no altar íntimo do vosso coração. Então, o templo do Senhor se transporta para o nosso coração. E ele vai falar assim, e devemos adorar a Deus em espírito e verdade. Em espírito e verdade. Hoje, como as nossas casas espíritas, os templos católicos, protestantes e outros estão fechados devido aos regulamentos humanos dessa passagem da pandemia pela nossa experiência, né? Nós temos hoje essa possibilidade de vir para o nosso lar, que é o nosso cadinho, né? É o local que a gente tem a nossa habitação e as nossas relações mais íntimas com os nossos familiares. Mas, ao mesmo tempo, nós temos a possibilidade de ir para o altar íntimo do nosso coração. Nesse altar íntimo do nosso coração, nós vamos fazer esse encontro com o Senhor e oferecer a Ele o que há de melhor. E o que há de melhor é fazer o sacrifício dos nossos ressentimentos. O que são os ressentimentos? São os sentimentos que ressentimos, sentimos novamente
a cada momento que a gente tem uma conexão de lembrança e de experiência vivencial daquele fato que me causou esse sentimento ressentido. Ou seja, sacrifique os ressentimentos, as mágoas, os melindres, né? Aquela capacidade que nós temos de nos machucar com aquilo que o outro faz, direta ou indiretamente, em relação a nós. Às vezes carregamos mágoas por anos a fio, 20, 30, 40, 50 anos. Perdemos, né? Perdemos muito tempo com mágoas. E para que a gente possa sacrificar o próprio ressentimento, Jesus nos recomenda aqui fazer o uso do perdão, né? Fazer o uso do perdão, perdoar as ofensas, perdoar aquilo que causou ressentimento, perdoar aquilo que nos magoou, que nos machucou, que nos levou para uma posição de dor, de sofrimento, de angústia, de aflições, né, de vazios, uma série de questões, causando tristeza, causando depressão, infelicidade. Perdão é um processo. Emmanuel fala que perdão é um remédio santo. E remédio santo, no sentido de remédio a gente toma para remediar o mal instalado em nós. E só bebe remédio quem está doente. Um coração ressentido, um coração magoado, um coração endurecido é um coração doente. O perdão, então, vem com essa possibilidade de sanar aquela doença. Mas como que isso funciona? O remédio ele tem um tempo para poder fazer efeito. Às vezes, nós precisamos de muitos dias para que determinados remédios comecem a fazer efeito. O perdão também. Né? A gente precisa de um tempo para a gente colocar o perdão em prática, um processo, né? De aliviar aquela dor que está me machucando intimamente. E um outro passo além do perdão é reparar os agravos que nós fizemos aos outros. Eu desejo perdão e eu preciso perdoar. Então, eu preciso também de reparar os agravos. O agravo é todo mal, todo mal entendido, tudo aquilo que eu levei para o outro e que causou dor e sofrimento, que causou dificuldades, que causou angústia, né? Nesse sentido, usando essas questões apresentadas, essas possibilidades de limpar, né, o nosso coração para que ele possa ser puro e, desse modo, a gente elevá-lo ao nível da frequência divina do amor na plenitude, que é o altar íntimo de Deus. O altar íntimo de Deus é o amor. E não é lá que nós fomos convidados a ir, porém com o máximo de pureza possível, e aquilo que macula o homem, que deixa sujidades na sua intimidade, é justamente essas energias negativas, malsãs, né? Os ressentimentos, mágoas e outras questões, a dureza do nosso coração, orgulho, egoísmo, vaidade, uma série de questões. Porque uma pessoa, para se sentir magoada, ela tem que ser ferida no seu orgulho, na vaidade, naquela questão personalística. Entrar no templo do Senhor, vibrar na frequência do Senhor, compreender o que Jesus disse: eu e o Pai somos um nessa frequência, vivenciamos na mesma faixa, na mesma sintonia. Então, aquilo que tem no Pai reflete em mim, para que todos possam ver, né, e sentir a minha luz. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Jesus brilhou a luz dele diante de toda a humanidade e ainda continua brilhando. Essa é a leitura introdutória, né? Uma outra coisa que Jesus fala para a gente, que nós devemos deixar de fora do nosso templo, do nosso coração, pôr para fora e não deixar entrar de jeito nenhum, né? A gente deixar todo o sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra o nosso irmão. Vamos pôr para fora ódio, animosidade e mau pensamento. Mau pensamento conjugado com sentimento, com emoção, com humor.
né, com uma série de outras questões que vão fomentando a nossa expressão externa, as nossas atitudes, né? Vamos pensar em atos, palavras e pensamentos, aquilo que formata a nossa relação em relação às outras pessoas e ao mundo. Uma outra questão que a gente deve pensar bastante é que a gente só fica ressentido, magoado, melindrado com as pessoas mais próximas, né? Principalmente os familiares, pai, mãe, irmãos, filhos, amigos, né? Relacionamento marido e mulher, os amigos mais próximos, que as pessoas mais distantes, às vezes faz uma coisa ou outra que me deixa aborrecido, mas ela vai embora, eu vou embora, perdeu o assunto, perdeu aquela conexão. Mas com quem eu tenho que conviver minha vida toda, meu pai, que eu sempre amo, me fez um agravo lá na minha infância. Eu já estou com 50 e todos e estou magoado. E eu digo que eu amo ele. É uma incoerência muito grande a gente ficar ressentido e magoado com quem a gente diz amar. Essa é a grande questão. Essa é a grande dicotomia da nossa vivência. Vamos passar para o livro O Espírito da Verdade, deixar fora aqui do lado, né? Para a gente refletir sobre o texto de André Luiz. André Luiz vai nos falar o seguinte: a luz da alegria deve ser o facho continuamente aceso na atmosfera das nossas experiências. Ser uma pessoa alegre é ser uma pessoa iluminada. E ela deve estar sempre acesa nas nossas relações humanas, nas nossas experiências humanas. Uma pessoa alegre, que sorri, que agrada as outras pessoas, não no sentido ficcional ou simplesmente assim aquela falsidade de personalidade que muitas vezes nós temos, né? Sorrimos ao invés de expressar o que estamos sentindo, mascarando outros sentimentos. André Luiz fala que a alegria é uma luz que ilumina os nossos passos nas experiências. Sejamos alegres. Alegria no estado íntimo, no estado d'alma, né? Ser feliz, ser alegre. Circunstâncias diversas e principalmente as das indisciplinas podem alterar o clima de paz em redor de nós e dentre elas se destaca a palavra impensada, como forja de incompreensão a instalar entrechoques. Muitas circunstâncias, as mais variadas possíveis, e entre elas a indisciplina, pode alterar o clima de paz da nossa condição, da nossa vida. E também alterar o clima de paz ao nosso redor. E dentro dessas questões se destaca, né, a indisciplina e a palavra impensada. E a indisciplina, a palavra pensada, além das outras circunstâncias, pode forjar incompreensão e instalar entrechoques. Palavra mal falada, indisciplina, incompreensão e entrechoques pode causar mágoas e ressentimentos entre as pessoas, podem machucar as pessoas, podem ofender as pessoas, pode estimular a uma pessoa a cair numa depressão profunda, numa tristeza, né? A baixar a sua autoestima. Nós sabemos que as nossas palavras, elas podem elevar, mas elas podem também depreciar, né? Elas podem destruir. A gente transforma os nossos pensamentos, os nossos sentimentos nas palavras. E essas palavras indisciplinadas podem criar entrechoque. E o entrechoque é que vai ser a causa das mágoas e dos ressentimentos, das dores, né, dos conflitos, alterando a paisagem íntima. Um lar onde reina a indisciplina e a má vontade, né, pode ser um lar em conflitos, pode ser um campo minado, um campo de guerras. Por quê? Nós permitimos que essa questão tome conta de nossas vidas, nessa indisciplina. Aí, uma pessoa indisciplinada, ela fala o que pensa, às vezes sem pensar o que está falando, ou aquilo que vem à sua mente. É uma coisa complicada
que estragam a boa relação, a boa vivência, causando entrechoques. Entrechoques, pessoas naquele processo de disputas e de variações pela predominância das coisas, né? Daí o nosso dever básico de vigiar a nós mesmos na conversação, ampliando os recursos de entendimento nos ouvidos alheios. Vigiar a nossa conversação, vigiar o que falamos, o que emitimos, o que expressamos através das palavras, para que a gente possa ampliar no outro o entendimento daquilo que falamos, sem lhe machucar, mesmo tendo que ser verdadeiro em determinados processos. Não machucar o outro não significa que a gente tem que ser conivente com o erro. A gente pode ser verdadeiro, pode ser honesto, pode ser justo e bom, mas sabendo expressar com bondade, com carinho, com respeito, com amor. É o que Jesus fez com todos nós. Quando ele precisou chamar a gente de hipócrita, ele chamou. Quando ele precisou de ser mais duro, ele foi. Mas ele nunca foi arrogante, ele nunca foi agressivo, ele nunca expressou ódio, nunca machucou ninguém, nunca ofendeu ninguém. Ele sempre se fez claro para que a gente pudesse compreender a sua mensagem. Claro que a gente tem que analisar que na época existia um modo de vida pautado em muitos regulamentos humanos, né? Muitas práticas, muita cristalização das atitudes. E Jesus tinha de uma certa forma, diluir essa cristalização no entendimento de cada um. Que nossas palavras possam ser claras, para que o outro tenha entendimento, né? Mesmo que ele não goste, mas ele vai perceber que aquilo que ele não está gostando é bom para ele, porque não foi dita com ódio, nem com aspereza, nem com brutalidade. Sejamos indulgentes. Vamos colocar a condição de indulgente dentro de nós. Vamos ver como que funciona a indulgência, né? A indulgência é disposição para perdoar culpas ou erros. É a pessoa que tem clemência e misericórdia instalado, né? Indulgência deriva do latim indulgentia, que significa bondade, ser gentil. Uma pessoa indulgente é uma pessoa boa, uma pessoa gentil, com disposição para perdoar, para desfazer erros, né? E André Luiz está nos convidando a ser, seja indulgente, ele fala assim, seja uma pessoa boa, seja uma pessoa gentil, seja uma pessoa branda, seja uma pessoa pacífica. Se erramos, vamos rogar perdão. Se errarmos de alguma forma, vamos lá pedir perdão. Vamos refazer, né? Se os outros errarem contra nós, que sejamos capazes de perdoá-los, de ser indulgentes. Ser indulgente não é ser conivente. A gente tem que separar sempre isso. Não ser conivente. Ser indulgente é não ser conivente com o erro dos outros. O mal que desejamos para alguém hoje suscitará o mal em nós amanhã. O mal que desejamos, o mal que praticamos e o mal que direcionamos para o outro, invariavelmente ele vai criar uma matriz na nossa consciência. E essa matriz na nossa consciência vai suscitar lá na frente o encontro com esse mesmo mal. O que nós fizemos, nós temos que desfazer. É lei de causa e efeito? Não. É consequência das nossas atitudes, né? Então, não façamos o mal, sejamos sempre indulgentes, bondosos, alegres, felizes, né? Para que a gente não tenha esse mal suscitado no nosso caminho amanhã pela nossa própria consciência. A mágoa não tem razão justa e o perdão anula os problemas, diminuindo complicações e perda de tempo. Magoar e ser magoado. Mágoa não tem justificativa plausível. A única justificativa da mágoa é o coração duro, um coração ressentido, um coração que é muito melindroso, um coração que está cheio de orgulho ferido. Mágoa é aquilo que a gente guarda dentro de nós, né? Aquela
energia malsã, aquela má tendência. E essa mágoa guardada dentro de nós, sem uma razão justa, dentro da plenitude da vida, 2000 anos com Jesus, com a doutrina dos Espíritos, com Moisés e todos os ensinamentos que já recebemos nas diversas áreas do conhecimento, ficar guardando mágoa em 2020 é contratempo, é complicação na nossa vida, perda de tempo. Porque nós teremos que voltar à raiz da mágoa, a matriz do mal que fizemos para removê-la. O mal tem que ser extirpado pela raiz. E a raiz de todos os males, conforme o livro dos Espíritos, são o orgulho e o egoísmo. Se extirparmos essas raízes da nossa intimidade, nós extirparemos os males os mais variados possíveis. Principalmente a mágoa, né, que faz a gente ficar ressentido, ficar relembrando das atitudes equivocadas ou infelizes que ocorreram no nosso caminho. É assim que a espontaneidade no bem estabelece a caridade real. Vamos ser espontâneos no bem, vamos ser bondosos, indúceres, doces, né? Vamos ser indulgentes, porque sendo indulgente, bondoso, gentil, doce, o bem será natural, a caridade será real. Fazermos para os outros tudo aquilo que os outros, que desejamos que os outros façam para nós, pautado na lei de amor, de justiça e de caridade. Quem não reconhece as próprias imperfeições demonstra incoerência em si mesmo. Conhecer as próprias imperfeições é a gente estar num estado de alerta, de vigilância, para a gente perceber as motivações dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, do nosso humor, da nossa emoção. Se a gente ainda tem dificuldade de perceber o que pensamos, sentimos e como agimos, né? Aquilo que vai mover a nossa ação na emoção, no humor e na nossa condição de atitude diante do outro, é só a gente começar a perguntar: por que é que eu estou pensando isso? Por que é que eu estou fazendo isso? Por que é que eu estou sentindo isso? E isso que eu sinto é o quê? Que dar nome ao sentimento, dar nome aos pensamentos, dar nome às emoções. Eu estou com cólera, eu estou com raiva, eu estou feliz, eu estou alegre, eu estou bem. Aí nós vamos conhecer, né, as nossas próprias imperfeições e saber que nós temos limitações, dificuldades, nós também somos ranzinhas, nós também pisamos no calo do outro, nós temos intencionalidades aí que não se condiz com os evangelhos de Jesus. E se a gente começar a nos conhecer com o desejo sincero de nos tornarmos pessoas melhores, espíritos melhores, nós daremos também a chance do outro, né, de perceber as suas próprias imperfeições. E veremos a incoerência nesse processo, porque já buscamos a luz com Cristo Jesus. Quem perdoa, desconhece o remorso. Quem perdoa, desconhece o remorso. Quem releva o erro do outro, não guarda mágoa no seu coração. Não guardando mágoa no seu coração, ele não tem por que ficar guardando qualquer tipo de remorso, de ressentimento, né? Remorso geralmente a gente tem quando a gente perdoa, não quando a gente machuca alguém e reconhece que machucou, que prejudicou, que ofendeu isso e aquilo. Isso pode gerar remorso. Mas se eu sou uma pessoa que eu sou capaz de perdoar o outro, eu sou uma pessoa capaz de me perdoar. E se eu sou uma pessoa capaz de me perdoar, eu sou uma pessoa capaz de ir ao outro e pedir perdão, de refazer meus erros, de reconstruir o mal feito. O ódio é fogo invisível na consciência. O ódio é gasolina que a gente acende toda vez que a gente deseja fazer mal para alguém. E quando ele pega fogo, a gente perde a razão. Não um eclipse total da nossa razão, como diz Emmanuel. E aí a gente faz o que deve e o que não deve. Machuca. Então, a gente tem que
apagar esse fogo do ódio. Como que a gente apaga o fogo do ódio? Instituindo um extintor, né, do amor, né? Aquela mangueira que vai jorrar água fria no ódio, né? Os extintores do amor, do bem, da fraternidade, tudo isso que vai nos possibilitar, né, apagar o fogo do ódio na nossa consciência. E a gente pensa que o ódio está no coração, né? Está na nossa consciência, segundo o André Luiz aqui. O erro, por isso, não pede aversão, mas entendimento. Todo erro, gente, tem a necessidade de ser entendido, né? O erro ele é mais fruto da ignorância e da dureza de coração do que por maldade. A dureza no sentido de ainda ser uma pessoa mais rude, né? mais dura, né? Mais ignorante em relação às leis divinas, em relação à própria lei da consciência, em relação à sua própria estrutura de espírito imortal que é, né? Se a gente, né, ao invés de ter aversão, a gente gerar entendimento, facilita o refazer das questões e melhora as nossas relações, né? Erro nosso requer a bondade alheia. Erro dos outros reclama a nossa clemência. Se o outro errou, bondade nossa. Se nós erramos, que o outro tenha clemência para conosco. Mas se nós não tivermos clemência para com o outro, como vamos querer que o outro tenha clemência para conosco? É uma via de mão dupla, né? Vamos dar ao outro aquilo que queremos receber dele. Façamos o bem, teremos o bem. Façamos o mal, teremos o mal. A humanidade dispensa quem a censure, mas necessita de quem a estime. Nós não precisamos de gente a nos censurar, precisamos de gente que nos estime, que nos eleve, né, que nos faça crescer, que nos faça brilhar. Hoje nós vivemos na era da informação, da tecnologia, das mídias, né, do aqui, do agora, do ao vivo, do instantâneo, da imagem. Nós falamos, gravamos um vídeo, gravamos um áudio, falamos ao vivo e né, transportamos tudo isso que vamos agregando dentro desse aparelho tecnológico e levamos para os lares, para as pessoas. Nós temos uma mídia hoje que nos informa de tudo. Então, nós temos uma parcela da mídia que, ao invés de trazer bom ânimo para a sociedade, para a grande massa humana, traz pessimismo, desconfianças, incerteza, insegurança, medo, gera ódio, gera conflitos. Ao mesmo tempo, a gente tem uma parte da mídia que procura fazer aquilo que é bom, que é justo, que é honesto, que eleva, que esclarece. Né? Dentro desse processo, nós temos essas duas questões, pegando numa coisa mais ampla, né? É isto. Nós precisamos de coisa que nos estime, né? Estime aqui no sentido de estimular ao bom ânimo. Como Jesus disse, eu vim ao mundo para que tenhais vida e vida em abundância. Eu sou o bom pastor, eu sou a porta. E uma série, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida. Eu vim para que todos possam viver alegres e felizes com a presença divina. Então, nós precisamos disso, de estímulos nobres e dignos. Eu coloquei a questão das mídias no processo de informação, porque nós estamos vivenciando hoje um conflito de informações, mas é um momento também da gente aprender a ter discernimento das coisas que chegam até nós, de fazer essa seleção do joio e do trigo, a boa informação da má informação. Se eu estou colocando na minha mente coisas de pessimismo, de derrotismo, de mau humor, a minha mente vai ficar saturada dessas coisas. Se eu coloco coisas boas, coisas estimulantes, coisas que me elevam, coisas que me acalmam,
que me tranquiliza, que amplia o meu horizonte, eu vou o quê? Sanear aquilo que perturba a minha mente. E é isso que André Luiz está colocando para a gente, né? E ante o erro, debalde, se multiplicam justificativas e razões. Nós erramos, ao invés da gente tentar justificar, vamos compreender por que erramos, vamos pedir perdão para quem nós magoamos, né? E vamos tentar seguir para frente. E compreender o erro aqui não é a gente tentar justificar e sair, né? Ter isenção da responsabilidade. Não. Errei. Por que eu errei? Aí eu fui duro, eu fui desonesto, eu fui assim, eu fui assado. Então, se eu compreendo a causa, o móvel do meu erro, fica fácil de eu refazer, de eu não fazer novamente, de eu viver de forma diferente. Antes de tudo, é preciso restaurar o trabalho em andamento, porque o retorno à tarefa é a consequência inevitável de toda fuga ao dever. Aquela pessoa que se paralisou no erro, ali na mágoa, no ressentimento, de uma certa forma ela está fugindo do dever. O dever de crescer, de ser luz, de ser feliz, né? E é necessário voltar o mais depressa possível ao trabalho para restaurar essas estruturas íntimas da nossa personalidade espiritual. A gente sair dessa zona de conforto ou dessa zona de conflito, desse lugar de angústia e nos colocarmos a trabalho de uma construção, de uma estrutura mais condizente com os evangelhos de Jesus, com aquilo que a doutrina dos Espíritos nos traz, para que a gente possa melhorar a nossa forma de ver e agir no mundo. Quanto mais conhecemos a nós mesmos, mais amplo em nós o imperativo de perdoar. Quanto mais eu me conheço, mais eu vou compreender em mim o imperativo de perdoar. Conhecer é você ver quem você é de fato. O porquê você pensa, o porquê você sente, o porquê você tem alterações das emoções e do humor e de uma outra série de questões. O que te conduz a fazer tal coisa, agir de tal forma. Se a gente começar a fazer essa análise da nossa estrutura íntima, do nosso espírito, da nossa forma de ser, a gente vai perceber que nós temos limitações e as mais variadas possível, e o outro também. Aí nós vamos compreender, né, que perdoar é o melhor caminho. Porque nós erramos, tanto quanto o outro erra. Nós caímos, tanto quanto o outro cai. Nós temos dificuldades, tanto quanto o outro também tem. Vamos lá, né? Aprendamos com o Evangelho a fonte inexaurível da verdade. O Evangelho de Jesus, a boa nova do reino de Deus, é a fonte de luz que não se acaba da verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai senão por mim. Vamos no Evangelho de Jesus compreender os princípios cósmicos das leis divinas que estão gravadas na nossa consciência. Ali nós teremos o compêndio da verdade, daquilo que é eterno, único, verdadeiro, imutável, inquestionável. E vamos relacionar com as coisas transitórias do nosso mundo, o que buscamos, o que defendemos, né? Às vezes defendemos aí uma série de coisas equivocadas no mundo e defendemos com unhas e dentes. Já defendemos até o próprio Evangelho de Jesus à base da espada, do fogo, das extorsões, dos calabouços, das torturas. Mas nós não buscamos no Evangelho de Jesus estas questões, porque nós nos equivocamos, né? Nós não fomos, na verdade, na fonte pura da verdade. Nós fomos na fonte dos nossos erros, do nosso egoísmo. Então, estamos defendendo determinadas ideias aí com unhas e dentes, porém, o Evangelho de Jesus é a fonte de toda a verdade.
Conhecereis a verdade, ela vos libertará, né? E libertar desses princípios materialistas da vida humana que nos prende à retaguarda, que nos prende. Eu não sou esse corpo, eu sou um espírito. Essa é uma verdade inquestionável, indubitável, como diz René Descartes, né? As verdades indubitáveis. Ninguém tem forma de questionar isso. Aqueles que não acreditam na vida após a morte vão ter essa certeza até a morte se aproximar do seu corpo, no tempo certo, na hora certa. Depois disso, a consciência alcança o verdadeiro lugar da vida. Continuando, você, a mostra da grande flora de Deus, cresce, carece de amparo de todos, e todos lhe solicitam amparo. Eu sou uma amostra da grande família de Deus, né? Como todos nós somos, cada um de nós é uma amostra. Só que eu sou um entre 8 bilhões encarnados no nosso planeta, dentre os 40 bilhões de espíritos que compõem a nossa população planetária. O nosso planeta é um entre 8 ou 9 em torno do nosso Sol. A nossa galáxia tem aí 100 bilhões de sóis com os seus mundos, as suas famílias. E a nossa galáxia é uma entre as 200 bilhões de galáxias que formam o nosso universo, e o nosso universo é um entre outros. Somos um. Precisamos de entendimento como devemos entender o outro. Precisamos de amparo como precisamos amparar o outro. Nós já percebemos a bondade de Deus que nos ampara, que nos ofereceu esse planeta e ele nos acolheu e nos dá a possibilidade da gente passar essa primeira fase da nossa existência espiritual, um mundo primitivo, cheios de durezas, rudezas, né? E agora expiação e prova, e nós estamos aqui com muita inteligência, mas com muita dureza de coração e muita ignorância, para caminharmos para um mundo feliz, ditoso, né? Nós já percebemos a bondade de Jesus, que nos ampara, vindo das suas instalações de luz dos altiplanos, né, para se corporificar entre nós, estar com a gente, encarnado, vivenciando as nossas experiências e nos mostrando o caminho e nos conduzindo nessa grande embarcação. A gente já percebeu isso? Essa grande misericórdia desse Espírito luz? Vamos pensar, né? E ficamos aí magoados por coisinhas à toa, bagatelas. Saiba, pois, refletir o mundo em torno. Vamos refletir o mundo em torno. Recordando que, se o espelho inerte e frio retrata todos os aspectos dignos e indignos à sua volta, e o pintor consciente e respeitável que busca criar atividade superior somente exterioriza na pureza da tela os ângulos nobres e construtivos da vida. Um espelho, ele vai refletir todos os ângulos e aspectos no seu entorno. O espelho é a nossa consciência, que vai refletir tudo aquilo que está à nossa volta. Mas nós, como pintores conscientes, podemos pintar na tela do infinito das nossas vivências e experiências somente aquilo que seja bom e nobre, luz, né? Esse é o grande tema para a gente. A nossa consciência reflete. A nossa consciência também é capaz de pintar aquilo que é nobre e luz. Cabe a cada um de nós saber fazer as suas pinturas, né, dentro das suas experiências. Seja indulgente, seja doce, seja bondoso. Aprenda nesse momento que nós estamos vivenciando, talvez até mais próximo de muitas pessoas, que a gente tem um pouco mais de distância, porque as nossas obrigações rotineiras nos colocam em locais que nos
de uma certa forma, protege da convivência. E hoje estamos tendo que conviver com muito mais pessoas que temos uma relação mais próxima. Aqui é o momento, esse é o grande laboratório da gente melhorar da qualidade nas nossas energias, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, nas nossas vibrações, nos nossos pensamentos, nas nossas relações. Seja doce, perdoe aquilo que o outro lhe faça, procure entender as suas atitudes, aquilo que move ele a agir daquela forma. Procure atender às suas próprias atitudes e aquilo que te move a agir daquela forma. Somente assim nós vamos purificar o nosso coração e vamos oferecer a Deus um coração mais puro e fazer essa conexão do nosso altar íntimo com o altar íntimo de Deus. Deixar do lado de fora todo o ódio, toda a mágoa, todo o ressentimento, né? Tudo aquilo que nos causa distanciamento do bem-estar. E se nos conectamos a Deus, a felicidade brota na nossa alma. E a felicidade brotando em nossa alma, seremos pessoas felizes, mesmo em dias nublados e chuvosos, mesmo quando tudo parece conspirar contra a nossa vida. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que possamos lembrar de Jesus no último ato da sua existência humana, quando ele, no alto da cruz, olhou para todos nós e falou assim: Pai, perdoa-os, porque eles são crianças, eles ainda não têm consciência do que eles estão fazendo. Perdoa-os. Essa deve ser a nossa condição. E perdoar os outros, porque eles ainda podem não ter consciência do que fazem. Que Deus abençoe e nos guarde em luz e paz.